Com vocês, mais uma edição do nosso programa Lente Aberta, que é um momento que a gente conversa com nossos vereadores, que é um bate-papo aqui na Câmara Municipal. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Edmar Rodrigues. Ele está em seu 4º mandato, é o líder do Executivo aqui na Câmara. Vereador Edmar, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Lente Aberta. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse assim, do que te motivou a entrar na política. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né, do Lente Aberta. É uma história, né, Zé Wander? A história nossa, quando nós, de início, no primeiro mandato, em 92, naquela época, poderia se filiar no partido, faltando 3 meses para as eleições. E eu, toda a vida, gostei da política, desde de menino, sempre gostei da política. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha, se não me engano, 28 anos, quando eu entrei para a política. E toda a vida eu gostei, mas nunca tive assim, a oportunidade, talvez a coragem de enfrentar as urnas, né, para poder sair candidato. E eu tive um convite de um colega meu, do Célio Josias, que também foi candidato naquela época pelo PTB, me convidou para estar participando de uma reunião do PTB, ali no Paulo VI. E eu falei, mas eu gosto mais de política, mas não entendo nada de política. E até então você era comerciante. Eu era comerciante, né, tinha o meu comércio, uma mini mercearia, e tinha um movimento muito grande e não tinha nem tempo para fazer campanha, né, para trabalhar a política. E fui nessa reunião, eles me perguntaram se eu ia ser candidato, e eu disse para eles que não tinha intenção, mas gostaria de participar sempre das reuniões e estar participando também do partido. Mas aquilo foi me motivando, né, e fui conversar com os colegas, né, o que eles achavam, e o Sérgio Josias, que era um pré-candidato também naquela época, voltava na outra semana me convidando para ir para a reunião de novo. Foi até então que eu me filiei ao PTB, né, não com a intenção de sair candidato, mas com a intenção de estar participando do partido e estar ajudando o partido nos trabalhos. Mas com os colegas e o meu pai também sempre foi muito político, e falou, não, meu filho, entra, vamos ver se você consegue ter uma votação expressiva, quem sabe pode até ganhar. Se não ganhar, já fica, né, para a próxima aí, já uma oportunidade de uma votação que você pode ter, te dando a oportunidade de uma outra oportunidade de você ser candidato de novo. E aí eu me filiei ao PTB, foi até uma história, Zé Wander, que o Sotaviano Bernardino, na época que foi definir quais seriam os candidatos, né, para a disputa, que teriam mais votos, que teria a possibilidade de estar ganhando ou estar somando com o partido. Quem que era esse, o seu Otaviano Bernardino? Otaviano Bernardino é um senhor que mora na rua Castro Alves, foi candidato na época também, ele teve naquela época 270 e tantos votos, foi bem votado na época, e ele falou com o pessoal lá, eu não conhecia quase ninguém, não tinha conhecimento, nem sabia nem o que era política, nunca tinha ido numa Câmara Municipal, e ele falou, olha, esse menino aí vai ter uns votinhos bons. Ganhar ele deve ganhar não, mas ele tem uns votinhos bons. E vocês podem aproveitar ele, que ele vai ser fundamental para o partido. E nisso eu ia ficar de fora do pleito. E eles me colocaram, talvez com o intuito de eu estar somando para que o partido pudesse fazer outros vereadores, que naquela época tinha o Roberto Pedro Bento, tinha o Tony Geraldo, o Caboja, que fazia parte do partido, que eu conheço assim, que já era vereador, né? E na disputa, eu saí candidato, né? Não tive tempo para me poder participar do pleito em termos de pedir voto, de sair, ter cabo eleitoral, de você fazer reuniões, né? Tinha essa dificuldade. Mas o meu pai era muito político, e o único, acho assim, cabo eleitoral que eu tive foi ele, porque ele que saía para a rua distribuir meus papel, né? E me falava, olha, fulano disse que é para você ir lá, porque ele não te conhece, quer te conhecer. E às vezes à noite eu tirava um tempinho, às vezes até ia. Mas foi, bem dizer, ele que fez a minha campanha. E naquela época, a ex-vereadora... E você agarrado na mercearia? Eu estava na mercearia. Eu tinha um movimento grande, né? Eu tinha uma clientela grande, e eu não tinha tempo de fazer política, e nem assim, eu nem acreditava também que eu poderia ser eleito. Eu entrei para uma disputa, colocando meu nome, para um futuro, quem sabe, eu talvez até realmente entrar para uma disputa para ganhar a eleição. E eu me lembro, a ex-vereadora Eliana Piola, ela era candidata a vice.
E ela que me deu o santinho, quem fez o santinho para mim foi ela que me deu o santinho, né? Era um pouquinho santinho, e ela falou assim, ela virou para mim um dia e falou assim, olha, numa reunião lá no Santo André, ela me convidou para ir, eu fui nessa reunião, eu muito tímido, né? Sempre eu fui bastante tímido, um pronunciamento meu tinha talvez uma dificuldade, né? Porque eu nunca tinha falado em público, não tinha falado para bastante gente, né? E lá ela falou comigo, olha, você tem um potencial de ganhar a eleição, se fosse você trabalhava mais. Eu falei, Leandro, é muito difícil ganhar a eleição. Eu falei, não é. Se eu fosse você, eu participava mais. Mas como o meu comércio, eu não tinha preparado para ficar alguém tomando conta, para que eu pudesse sair para a campanha, então eu tive essa dificuldade. E ela me deu o santinho, lembro direitinho, o santinho, eu acho que eu tenho que ter guardado até hoje uma cópiazinha desse santinho pedindo voto, né? E foi interessante, Zé Wander, que na noite da eleição era contado os votos, né, no papel. E era no poliesportivo. E eu, com a minha ignorância de questão política, sem conhecer, não fui nem um dia sequer conferir os meus votos, ou conferir se estava sendo, talvez, algum voto que eu poderia puxar para mim e estar perdendo, né? E eu não fui. Né? Falta, talvez, da experiência de estar lá acompanhando, ou pedindo alguém para acompanhar, né, como é que estava a votação. Eu me lembro ainda que naquela época tinha um candidato, o doutor Dimas, era candidato a vereador também. E o meu nome eu tinha colocado lá, Dimar. Dimar Rodrigues e Dimar, DI, né? E o Dimas parecia muito, porque o R com S. Então ele falou assim, ó, Dimar, muitos votos que você perdeu lá, né? Por causa de ser, em vez de ser Dimar, o R estava parecendo um S, passou por Dimas, talvez tenha passado por Dimas. E nesse sentido, eu fiquei preocupado e eu fiquei preocupado de estar talvez perdendo voto. Mas não me preocupei com isso, que eu também não estava nem assim tão pensando que eu poderia ganhar. Quando foi à noite, né? Quando foi à noite, de madrugada, tem um colega meu, o João, eu até chamei de João Preto, carinhosamente, que é um dos meus pedreiros, e ele ligou para mim e falou assim, Odimar, você é o primeiro suplente do partido. Eu falei assim, olha, o que seria o primeiro suplente do partido? Isso era 1h, 2h da manhã, que saiu o resultado já no poliesportivo na eleição. O que acontece? Eu virou para ele e falei assim, mas o que é ser suplente? Ele falou comigo, olha, se alguém morrer, você assume. Eu falei, opa, peraí, eu não quero que ninguém morra para me assumir, né, a vereança, eu não quero fazer esse tipo de coisa, né? E dormi, passei a noite, dormi, no dia cedinho, eu abri um armazém, acho que 5h30 da manhã, chega o Jorge Torquato, né, meu amigo Jorge Torquato, chega lá e fala assim, olha, Dimar, você foi eleito. Eu falei, ó, Jorge, brincadeira, né? Estou falando sério, você é vereador. Eu falei, ó, Jorge, você me desculpa, mas eu não estou acreditando. Ele falou assim, ó, vai lá no poliesportivo então, que você vai ver seu nome lá. E eu assim, meio sem acreditar, né, que realmente eu tinha ganhado a eleição, disse para o poliesportivo, cheguei lá embaixo estava o meu nome, era o último, 19º. Estava o meu nome, Edmar Antônio Rodrigues. Aí virei para um rapaz, tá lá, falei assim, aqueles nomes, eles são os que ganharam a eleição? Ele falou assim, os que ganharam a eleição são aqueles nomes ali. Pessoal, então eu acho que eu ganhei mesmo. Que emoção, hein? E eu assim fiquei bastante emocionado e falei assim, gente, a primeira vez que eu saio candidato, né, não me preparei e ganhei a eleição, né, e aí o pessoal ficava perguntando, né, quem é o Edmar Rodrigues? Muitas vezes a pessoa me ligava, né, ou qualquer lugar que eu ia, quem que era Edmar Rodrigues? Quase ninguém me conhecia, não sei do meu bairro. Dele, coisa do tipo. Só minha região, eu acho que a votação minha foi só bem na região. Naquela época eu obtive 361 votos. Nós éramos 19 vereadores, saiu 500 tantos candidatos, né? E veio o Paulista, o nosso saudoso Paulista, o Flávio Montac, teve 362 e por aí foi. Naquela época também, quem teve dividiu bastante. Quem teve mais votos foi o doutor Rinaldo Valério, que acho que obteve 1.200 tantos votos, né? Então eu tinha uma votação muito pequena, né? E daí que foi a preocupação maior, sabe, Zé Wander? Eu me lembro que a Câmara, ela era no Paulo VI, no 9º andar, e eu passei a visitar, para me conhecer o que era uma Câmara Municipal, como que funcionava, que eu nunca tinha nem pegado o microfone para poder falar. Isso antes de tomar posse. Isso antes de tomar posse, né? Eu ouvi que o vereador Zé falava, né? E nisso aí nós assumimos a Câmara Municipal. Me lembro ainda que naquela época era o ex-prefeito Aristides Salgado, e ele demitiu alguns funcionários e lotou a Câmara.
E eu, de ser sincero para você, eu não sabia onde que eu enfiava a cabeça, se eu saía correndo do plenário ou se eu permanecia, e cheio de gente gritando e falando. E eu me lembro que eu virei para o vereador Roberto Pedro Bento e falei: vereador, o que eu faço agora? Eu não sei nada. Ele falou assim: o mais difícil de ser feito é ganhar a eleição, você se vira. Ele falou desse jeito comigo ainda, né? Eu falei: muito amigo, hein, vereador? Deixa numa situação difícil, né? E às vezes, eu não sei se nesses 2 meses de Câmara, de início, em 93, e eu fiquei um pouco, né, recebiado, com medo de usar o microfone, com medo de falar coisas que não deviam, né, com a timidez minha também. E eu tive assim, algumas aulas com o próprio professor Bito, né, Antônio Gomes de Souza, que me orientou várias questões, como é que era o plenário, o que eu deveria fazer e tal. Ele era bem regimentalista, né? Ele era bem regimentalista, ele era uma pessoa assim, muito séria e muito... fazia as coisas muito certinho, né? Ainda me lembro que ele virou para mim e falou assim: olha, vereador, seu primeiro mandato, a gente está vendo que você não tem conhecimento de nada, não deixa de fazer o que você faça, porque aqui é passageiro. Ele disse com essas palavras e ficou até gravado. Quer dizer o seguinte: não deixa a sua profissão, porque aqui é passageiro, você pode estar aqui hoje, amanhã não está mais. Você está no mandato, você está vereador, você não é vereador, né? E tive também, não me lembro o nome dela mais, só, naquela época trabalhava na Câmara, que me deu algumas aulas, né? Alguns dias ela me deu umas aulas falando como é que era o regimento, como é que seria o ofício, né? Naquela época a Câmara era muito pequenininha, nós só tínhamos acho que 2 funcionários, se não me engano, era a Edna que fazia todos os ofícios, né? Então, era muito pequeno a Câmara. Então, nesse intervalo eu fui aprendendo. Mas uma pessoa que foi fundamental no meu desenvolvimento para poder falar, pronunciar, né, foi o Flávio Ramos. Porque eu me lembro, o Flávio Ramos fazia uma matéria no Preto no Branco, e ele, quando eu fiquei 2 meses sem usar a palavra na Câmara Municipal. E eu usei a palavra para ler a Bíblia. E ele soltou uma matéria bem grande no jornal, falando o seguinte: o vereador Edmar Rodrigues se pronunciou hoje, leu a Bíblia. E aquilo me incomodou muito, né? E eu fiquei pensando, cheguei em casa e fui refletir aquilo. E na hora eu fiquei com muita raiva dele. Falei: pô, o jornalista falar isso de mim, tu podia ter chegado perto de mim e tal. Mas depois passou mais uma semana, eu li os direitos humanos, ele soltou a matéria de novo. Vereador torce se pronunciar. Vereador pronunciou sobre os direitos humanos, né? E eu tornei e fiquei incomodado com aquilo. Falei: não, peraí, eu tenho que tomar uma atitude, não posso ser assim, eu não sou assim, né? E fiquei com muita raiva dele. Hoje eu falo que eu agradeço ele, que ele me deu um empurrão. O que eu fiz? Eu fui para casa, pensei bem, comecei a pegar uns tópicos, né? Escrevia para me falar e comecei a pronunciar dessa forma, né? Até que eu tivesse a liberdade de fazer os tópicos sem estar precisando de estar escrevendo, né? Então, assim, ele foi a peça fundamental que me deu um empurrão para a minha fala, para o meu discurso, né? Isso foi em 93? Isso foi em 93, foi no comecinho do mandato de 93. Daí para cá eu deslanchei, né? Não falo assim, acho que eu não sou um bom orador, mas eu falo o que eu penso, falo de coração, né? Falo que o povo que eu tento passar a minha mensagem para o público, mas tive dificuldade sim. Que eu até falo que todos os partidos, de início de campanha, os pré-candidatos deveriam ter uma aula de oratória ou uma reunião para que possa instruí-los como que seria o mandato, o que seria a Câmara Municipal, que senão acontece o que aconteceu comigo no início, né? Tem essas dificuldades. E daí, nessa época, a primeira ação do senhor foi a questão do Proágua. O Proágua foi um dos primeiros assim, trabalhos que eu fiz juntamente... Que naquela época, Zé Wander, eu entendi assim, ó, a prefeitura, a população de Divinópolis, tinham as casas, não tinha água nem luz. E a dificuldade de estender essas ligações de água e luz para as residências. Era né? muita casa sem água? Era muita casa, muita casa. Eu morei 4 anos sem água, sem luz, e naquela época eu pensava, se eu fosse algum dia um político, eu ia trabalhar nesse sentido, né? Então, não é que a questão já tinha sofrido própria, na pele porque eu já isso. tinha resolvido esse problema meu na questão de luz e água, né? Não era a questão minha pessoal, mas é uma questão assim, que eu via o sofrimento das pessoas que ali, né, que estavam passando por isso, sem água. Nós morar em Divinópolis, né, numa cidade boa igual a nossa, não tem água nem luz, e eu comecei esse trabalho, né, de tentar levar água em toda Divinópolis. Na época eu fui conversar com o ex-prefeito, Aristides Salgado,
E ele me deu toda a oportunidade de fazer o trabalho, de estar trabalhando. Fui a Belo Horizonte, naquela época foi eu, vereador Dorzinha, ex-vereador Vanilson, o hoje deputado federal Domingos Sá, fomos a Belo Horizonte conversar, naquela época era o doutor Rui Lages, que era o presidente da Copasa. E falei com ele que a situação que encontrava Divinópolis. E ele falou comigo o seguinte: se o prefeito me der a abertura da tubulação, para que eu possa passar a tubulação, eu entro com o material. Aí eu pensei, uai, tá tranquilo, né? Eu acho que está tranquilo. Cheguei no prefeito e falei com ele: se o senhor dá a abertura das valas e os homens, eles dão, a Copasa faz o convênio dando a tubulação. E assim foi feito. Nós fizemos um levantamento, fizemos uma comissão do Proágua, eu era o presidente, e nós levamos água em toda Divinópolis, sem ninguém pagar um centavo, ninguém pagou nada. Tivemos que colocar hidrômetro em todas as residências, tivemos uma dificuldade porque tinha residência que tinha piscina, que não tinha hidrômetro, tinha lavador que não tinha hidrômetro, mas também tinha residência de pessoas que tinham uma lavanderia, pequena lavanderia em casa, que lavava roupa para os vizinhos, para as pessoas, e era hidrometrada. Então nós tivemos essas dificuldades, fomos pressionados naquela época por algumas pessoas, né, que não queriam o hidrômetro, e nós conseguimos levar água em toda Divinópolis e conseguimos aí atender a população de Divinópolis. Foi uma história muito interessante, né? Foi uma história, né? Hoje a gente vê assim, ainda existe algumas residências ainda, com distância maior, que ainda tem a falta de água. Mas nós temos trabalhado nesse sentido aí de tentar levar a água em todas as residências e também a luz também. E ao longo desses anos, vereador, o senhor percebe que a popularidade do senhor cresceu. Prova disso é que no último pleito o senhor teve 2.432 votos, né? A que se deve isso? A que o senhor atribui esse crescimento? Olha, a minha votação é até interessante, porque eu tive 361 votos a primeira vez, eu tive 733 votos a segunda vez e perdi a eleição. Tive mais do dobro de voto e perdi a eleição. Isso foi em 96. Em 2000, eu tive 1.077 votos, ganhei a eleição. Em 2004, eu tive 1.832. E em 2008, eu obtive 2.832 votos. Então, a minha votação ela sempre sobe, né? Isso eu acho que é uma forma de trabalhar, né? A gente tem, eu acho que nós políticos, nós temos que trabalhar dia e noite. Nós não temos privacidade, nós não temos tempo em termos assim, eu não posso atender. Eu atendo todo mundo a qualquer hora, de madrugada, à noite, de dia. Eu acho que tem que trabalhar, tem que dedicar a sua vida à população. E assim eu faço. Talvez por isso eu venho sempre obtendo essa votação, né, que sempre aumentando, e espero, né, que ela sempre aumente, né, porque eu estou prestando um bom trabalho para a nossa população. E eu acho que a questão do vereador e qualquer político é obrigação nossa ser sério e honesto. E nós passamos isso para a população, né, a honestidade, a sinceridade, não engano nenhuma pessoa que me procura, sou verdadeiro, falo a verdade para a pessoa, não tento conseguir um voto enganando ou mentindo alguém. Eu prefiro perder o voto, mas lá na frente a pessoa vai reconhecer que aquilo que eu estava falando é verdade, né? Eu acho que é por aí que a população ainda acredita e sempre eu tenho essa votação expressiva. O senhor foi presidente da Câmara também, né, por 2 mandatos, sendo um de 1 ano e um de 2 anos, né? Uma experiência rica para o senhor, muitos feitos, né? O que o senhor nos conta desse trabalho? Olha, a presidência em 2004 foi até interessante, Zé Wander, porque eu deitei não presidente, mas sim presidente. A gente tem que falar a verdade. Eu não era candidato a presidente. As articulações do dia. Eu não era candidato a presidente e nem a vice. Eu estava ajudando a compor uma mesa. Nós tivemos reunido uma noite até uma certa hora da noite, que o candidato não era eu, era outros. Eu não fazia parte nem da mesa. No outro dia de manhã eu levanto, tinha um telefone, alguém me ligou falando que era para mim, nós estávamos reunidos, que era para mim para lá, que tinha uma novidade para mim. Eu cheguei na reunião, cheguei lá, já estava formada a chapa com meu nome como presidente. Eu até me assustei, porque naquela época eu até pensava que não estava preparado o suficiente para assumir um cargo tão importante, que é a presidência dessa casa. Mas, né, enfrentei. Falei, não, isso foi em que ano? Isso foi em 2004. Foi em 2003, né? Para a legislação de 2004, que foi a eleição da mesa diretora.
2003 e eu assumi em 2004. E eu assumi a responsabilidade, né? Foi um ano de muita turbulência, um ano muito difícil, mas graças a Deus eu consegui, né, a manter a casa em ordem, com todos os servidores dessa casa que me ajudou muito. Os vereadores também foram parceiros e os servidores é muito importante para a presidência da Câmara, senão os trabalhos não andam. E isso me deu a oportunidade de ter um conhecimento muito maior, né? E eu acho que eu fiz um bom trabalho, com todas as turbulências, mas nós conseguimos chegar ao fim do mandato de 2004 tranquilo, sem nenhum problema, entregando a Câmara tranquilo. Criamos o controle interno naquela época, né, que nós entendíamos que era importante para até nos fiscalizar como presidente e nos dar uma segurança maior de tranquilidade, que no mandato eu estava fazendo, não tinha nada errado, estava tudo certinho. Foi um feito de destaque, né? Foi. Naquela época, às vezes alguém até falava, você está abrindo um procedente, uma abertura nas portas para o Tribunal de Contas. Eu não disse assim, e eu prefiro que eles me fiscalizem antes que eu erro, né? Porque se eles estão fiscalizando, é mais tranquilo, você faz um mandato mais despreocupado, né? Porque às vezes você pode, às vezes até tentando acertar, pode se errar. Mas a gente tem que fazer um trabalho sério. O controle interno é muito importante para essa casa, porque ele te dá todas as coordenações, ele te dá o que você pode fazer, o que você não pode, né? Não deixe que você possa errar, talvez por um descuido. Nessa legislatura, o senhor assumiu o mandato de 2 anos, né, como presidente. Essa legislatura já foi uma disputa, né? Naquela época também foi uma disputa também, onde eu fui vitorioso em 2004. Essa agora também. Nessa o senhor colocou o nome. Já. Essa eu coloquei o meu nome. Eu tive foi só eu como candidato, né? Tive todos os colegas me apoiando, isso é importante. Eu acho que a mesa é bom quando tem um consenso, que todos os vereadores estão juntos, eu acho que isso é importante, porque não divide um pouco os colegas, embora que a gente vê que a mesa diretora e a votação é naquele dia, né? Passou aquele dia de votação, acaba as eleições, nós temos que ser unidos aqui nesta casa, que nós trabalhamos em prol da nossa população de Divinópolis. Então, em 2008, eu fui eleito a presidente, fiz um mandato de presidente em 2009 e 2010, né? Foi um mandato mais tranquilo, e eu com mais um pouco de experiência, né? Continuo falando, os colegas aqui da casa, os servidores me ajudaram muito, isso é muito importante, volto a repetir. E fiz um trabalho muito bom, criei a TV Câmara, né, que eu acho que é importante, tá dando essa oportunidade das pessoas estarem em casa assistindo as reuniões, acompanhando os seus vereadores, o trabalho dos seus vereadores, as ações que a Câmara presta, né? Então hoje nós vemos aí que a população hoje, se não me engano, está quase 40% já, né, assistindo as reuniões da TV Câmara, as entrevistas. Então é importante, porque às vezes a pessoa não sabe o que é a função do vereador, não sabe como o seu vereador está trabalhando, né, como é que estão as ações dele. Então acho que foi muito bom, foi muito oportuno. Não tem tempo de vir aqui na Câmara, né? Não, na época o pessoal me falava, sabe, Zé Wander, falava assim, olha, eu tenho uma vontade de ir na Câmara. Todo mundo tem algo a Mas o que acontece? Para mim poder ir à Câmara, eu não consigo, porque às vezes tem uma pessoa que está enfermo, que em casa, ou tem uma pessoa que está... ela não pode sair da sua casa para poder vir, gostaria de estar aqui, né? Mas o horário também talvez de trabalho, né? E o horário das 14 horas, a pessoa está lá, chegou do serviço, vai estar descansando, está lá assistindo a reunião e acompanhando, né, os trabalhos, e acompanhando o seu vereador, se realmente ele está trabalhando mesmo em prol da sua comunidade, em prol de Divinópolis. O senhor percebeu que aumentou a cobrança? O povo tem cobrado mais? Sim, o pessoal tem cobrado muito mais, né? Pessoal, hoje eu fico vendo assim, a população ela é bastante interessada na política, né? A população participa. Eu até falo que às vezes vários projetos meus são de pessoas que falaram, né? Que falaram do meu trabalho e passaram essa informação. Olha, vereador, tem um projeto que eu acho que seria bom você fazer esse projeto. Então eu tenho alguns projetos aqui que foi feito da população, né, que ouviu eu falando uma matéria e falou, isso dá um projeto, né? Então a população tem participado sim, tem cobrado muito, né? Hoje eu falo que eu moro, veio na prática, né? Eu sou vereador de toda Divinópolis, eu moro no bairro São José e eu tenho esse orgulho de chegar em casa quase todo dia, ter quase uma filinha de gente me esperando, e eu saio tendo uma fila de gente me esperando também, né? Se mostra que as pessoas têm confiança com esse vereador e têm essa liberdade de estar me procurando, né, na minha casa e aqui no meu gabinete também, mas eu atendo mais gente na minha casa que no próprio gabinete aqui da Câmara Municipal. Vereador, o senhor também é líder do Executivo aqui na Câmara, né? É um trabalho que é um desafio para o senhor, que o senhor
tem que lidar aqui com as respostas às demandas dos vereadores, as cobranças que eles fazem do prefeito, né? E também conciliar com o trabalho parlamentar do senhor. Como que é isso? Olha, Zé Wander, eu fui já na gestão passada do ex-prefeito Demetrios, eu fui líder também, então a gente tem uma experiência, né? E nós temos, eu já tenho um conhecimento dessa questão. Não é fácil não, ser líder dessa casa não é fácil não. É uma função difícil também, talvez quase igual a do presidente. Mas eu tenho uns colegas vereadores, eu tenho uma amizade muito grande com eles, tenho um carinho por todos os vereadores e tento, né, harmonizar essa questão entre legislativo e executivo, né? Embora que nós não podemos perder a nossa função do legislativo. Né? Eu não posso, como líder também, trazer um problema sério e deixar o vereador ter a sua função ou tentar diminuir o seu trabalho. Ele tem os direitos, a gente tem que obedecer, tem que aceitar, mas eu tento, da melhor maneira possível, ser um líder que possa, entre o executivo e o legislativo, estar trazendo harmonia entre os dois poderes. A cobrança vem para o senhor, né? Sim, todas as cobranças vêm para esse vereador, tanto do executivo como do legislativo. Mas a gente estou tentando, né, acertar os dois poderes de uma forma tranquila, sem trazer nenhum prejuízo para a nossa Divinópolis. Vereador, recentemente o senhor se filiou ao PSD, né? O que representa essa mudança de partido para o senhor? Olha, o PSD é um partido que eu estava no PRTB, o nosso deputado Fabiano Tolentino, me convidou para vir, ele foi para o PSD, me convidou para estar junto com ele no PSD e eu aceitei, né, o convite para estar disputando a próxima eleição no PSD. Eu acho que é importante, nós temos nosso deputado aí, Fabiano, uma figura, uma pessoa importante para a nossa cidade, tem feito um trabalho muito bom, então eu espero e acredito no trabalho do deputado Fabiano Tolentino, e estando com ele eu me sinto mais preparado para o meu trabalho e para tentar trazer os benefícios, né, as nossas demandas de nossa cidade e os recursos que podem vir do Estado para Divinópolis. Eu me sinto assim mais à vontade de ter as portas abertas com o nosso deputado Fabiano Tolentino. Então o senhor se filiou em apoio ao deputado? Em apoio ao deputado, né, e com essa intenção de ter as portas abertas, está aberta para toda a Divinópolis, tenho certeza que o deputado Fabiano Tolentino, mas eu tenho, com certeza, sendo do partido dele, condição de poder estar ajudando mais Divinópolis através do nosso deputado Fabiano Tolentino, assim como ele estará mais próximo do nosso governador Anastasia. Vereador, legislar e fiscalizar são papéis constitucionais de um vereador, né? Mas a atividade parlamentar vai na opinião do senhor, ela vai além disso. Qual o principal papel de um parlamentar, senhor? Olha, nós parlamentares, lógico que seria legislar e fiscalizar. Isso é muito importante, é a nossa lei. Só que nós temos outros papéis também, né? Hoje a população, ela vê o vereador como várias questões, né? Que vê o vereador advogado, um conselheiro, né? Um amigo, em tudo. Hoje a população vê o vereador de uma forma num todo, né? Procura o vereador por várias coisas, por orientação, por uma conversa, por talvez até confidencial. Às vezes tem essa confiança com o vereador de estar procurando para passar, às vezes está ansioso, a gente passa a ser até psicólogo, tem hora, né, que as pessoas nos procuram, né? Não é a função do vereador, mas acaba sendo, né, no ser legislar e fiscalizar, né, e fazer as leis. Mas nós estamos preparados aí, principalmente nesses 4 mandatos que eu estou, a gente tem um pouco de preparo e a gente tenta atender a população da melhor maneira possível. O vereador está em contato direto com a população, né? Qualquer pessoa é bem acessível, né? As pessoas chegam, conversam diretamente, como você falou, os recebem em sua casa, aqui na Câmara. Então daí tem essa diversidade de atuação, né? Sim, a população acho que passa a ter uma confiança, né, com o vereador, como amigo. E a gente tem também, sabe, Zé Wander, assim, às vezes o político tem essa desvantagem. Nós temos inimigos sem nós sabermos. Nós não sabemos se tem inimigo que você não sabe. Quando você vai conversar com a pessoa, alguém fala, fulano tal, ele não gosta de você. Mas por quê? Eu não conheço ele, não fiz nada com ele. Às vezes eu vou até conversar com aquela pessoa, ele muda. Ele fala, opa, eu fazia o embaixo de você, vereador, diferente do que talvez alguém passou para mim. Você me desculpa, eu falei realmente mal de você, não é isso que você está passando para mim. Né? Infelizmente a política tem isso. Às vezes nós temos inimigo sem saber, né? E sem motivo de ter feito alguma coisa. Então, mas temos mais amigos também. Né? A gente forma, eu tenho amigos. Eu não confundo a amizade com a política. Eu tenho amigos
que vão na minha casa, que nós vamos para o sítio dele, que eles vão lá para a minha chácara e não votam em mim, mas sou amigo deles. Eles têm um compromisso com outro candidato. Interessante. Tá? Então eu sou amigo deles. Eu acho que o importante é isso. O importante é a gente ter amizade. Eu estou vereador, amanhã eu não sou mais, a amizade tem que prevalecer. E, vereador, sobre os projetos que o senhor tem apresentado aqui, o senhor quer destacar algum projeto deste pleito? São vários projetos. São vários projetos, né? O que o senhor destaca assim, nessa... Tem o projeto aqui, o tapa-buraco, né, que seria uma casa que tem uma preocupação muito grande. Nós temos aí o projeto que tem 48 horas para tapar esses buracos, com defeito aí pela Copasa, Prefeitura e outras mais empresas, tem 48 horas para estar recompondo esses buracos. Aí é um projeto muito importante. Está funcionando? Está funcionando. E aqui tem os falam das leis que não pegam, né? Não, essa está funcionando, sim. Vereador Edmar, foi um prazer recebê-lo aqui no Lente Aberta. E, encerrando, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer, eu achei muito importante nessa reunião aqui, no Lente Aberta, foi importante, parabéns para vocês. E agradecer a população de Divinópolis mais uma vez, né, pelo carinho que tem com esse vereador. Agradeço. Encerra aqui mais essa edição do Lente Aberta. Até a próxima.